Fala pessoal, meu nome é Celso Amaral. Hoje vamos para a mostra de trabalho da disciplina Técnicas e Materiais de Construção, do docente Stênio Cavalier. Bom, meu trabalho é o estudo teórico de dosagem de concreto através do método ITP USP, tem como autoria eu, Celso Amaral, e com orientação do professor Stênio Cavalier. Bom, na atualidade, o concreto, composto por cimento Portland, é o material mais utilizado na construção civil e também utilizado mundialmente, né? Ele só fica atrás da água. De acordo com o Bosch, como um material fácil de obter, fácil e baixo custo, sua tecnologia de produção é bastante simples, e seus principais constituintes, o cimento Portland, os agregados, que nesse caso são areia e brita, são relativamente baratos e são, materiais que você consegue encontrar mundialmente de maneira fácil, né? O concreto Portland ele tem algumas propriedades como resistência à compressão, durabilidade e a trabalhabilidade, que são características importantes para o desempenho, em edificações, coisa assim que a gente espera. Bom, um dos fatores determinantes para o uso do concreto de cimento Portland é a particularidade de resistência à compressão, dos concretos estruturais que ele fornece. De acordo com Paulo Helene e Paulo Tese, para se alcançar e manter uma dada resistência à compressão do concreto, é assegurar a qualidade e uniformidade do cimento, da água e dos agregados disponíveis. Se necessário ali, você seguir algum parâmetro para a dosagem que seja condizente à resistência final esperada e a trabalhabilidade. O estudo de dosagem para avaliar a proporção e propriedades mecânicas dos materiais empregados em sua fabricação. É muito importante a gente ter um método, nesse caso a gente vai utilizar o método TPI-USP, para não ficar uma coisa muito empírica, porque você vai fazer vários traços de concreto em uma obra, por exemplo, e cada um sai com um traço diferente. Isso influencia na resistência total ali de sua peça criada. Como o próprio nome já induz, o desenvolvimento desse método TP ele foi desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, o ITP, e esse método tem como objetivo a determinação de um diagrama de dosagem que permita obter para os mesmos materiais traços específicos para resistências distintas. Ou seja, você consegue correlacionar os mesmos materiais com vários tipos de resistências e trabalhabilidade diferentes. Isso quem disse foi Nascimento. O objetivo geral desse trabalho é o estudo sobre a dosagem de concreto utilizando o método ITP, USP, com a utilização de materiais convencionais na construção civil tradicional, ou seja, cimento Portland, areia, água e brita, para constituir aí o nosso concreto. A metodologia de pesquisa desse trabalho vem através do estudo na literatura sobre todos os procedimentos para a dosagem do método ITP. O método conta com mistura de trabalhabilidade adequada para aplicação através da dosagem de proporções diferentes para o traço ser realizado. Esse método, ele consiste, em a dosagem por meio de algumas técnicas, envolve um diagrama que correlaciona a resistência de dosagem, o FC, o fator de água-cimento AC, a proporção de agregados e o consumo de cimento por metro cúbico de concreto. O método para dosagem utiliza de forma experimental para definir a proporção adequada de agregados miúdo e graúdo, também o de água, mas nesse caso aqui a gente vai definir essa proporção inicial dos agregados através do teor de H seca, que vamos ser utilizado, ser definido para a seguinte equação. O teor de argamassa seca, o alfa, é definido por 1 mais a quantidade de areia, que é o nosso agregado miúdo, sobre 1 mais M. O M seria a soma da areia e a brita, soma total desses nossos agregados. Aqui temos uma tabela desenvolvida, nesse caso por mim, que é uma tabela que vai auxiliar a gente a realizar esse traço no laboratório ou em obra. Aqui podemos observar que foi feita para um traço de 1 para 5, e nosso traço unitário, o piloto, ele conta com 1 de cimento, 1,34 de areia e 3,66 de brita. Esse aí foi o traço correlacionado ao teor de H-massa. De acordo com o método experimental que a gente for fazendo em campo, vai precisar de adicionar areia, cimento, água,
já que nosso agregado graúdo, a brita, ele é fixo sempre no mesmo valor. De acordo com isso, a gente não vai dosar de qualquer maneira, não. A gente vai utilizar um acréscimo, né, calculado através dessa tabela que correlaciona o teor de argamassa, né, para X quantidade, para Y quantidade de areia e para Z quantidade de cimento. Fazendo isso em campo e anotando todos os valores, né, a gente consegue escrever ali o cimento que a gente precisa. Então, né, além da tabela, a gente vai utilizar algumas leis que são auxiliares, né, que são denominadas leis do comportamento. As leis são leis de Abram, lei de Lise, também uma lei que a gente vai utilizar para determinar o consumo de cimento concreto, né? Aqui a gente tem um diagrama de dosagem, modelo genérico. Esse diagrama correlaciona o FCJ e o fator de água-cimento. Como podemos observar aqui no nosso diagrama, quanto maior o fator água-cimento, menor vai ser a resistência esperada do nosso concreto. Também ele relaciona o abatimento, você consegue, né, demarcar o mesmo abatimento para proporções diferentes de correlação de água-cimento com a quantidade de agregados. Podemos observar que nesse gráfico, quanto maior a quantidade de agregados, mais água-cimento a gente vai precisar para manter a trabalhabilidade. E nesse gráfico, último gráfico, a gente correlaciona o consumo de concreto com a quantidade de agregados, que é inversamente proporcional, né? Ou seja, quanto mais agregados você tiver no seu concreto, menos vai ser o consumo de cimento. O estudo da dosagem para procedimento experimental conta com um traço piloto. A partir, né, daquela teoria de argamassa inicial, você vai aumentando a proporção de 2 em 2%. Então, aquela tabela lá, a gente vai subindo a proporção de 2 em 2% o teor de argamassa. E calcula, né, a quantidade de areia e brita necessária para os outros teores. Além disso, a gente utiliza mais dois traços, né? É o traço de 1 para 3,5, considerado o traço rico, né? Que a proporção de cimento para agregados vai ter que utilizar mais cimento, né? Para fazer sua argamassa. E 1 para 6, que utiliza mais agregados, muito mais agregados do que cimento, né? Do nosso traço piloto. E é chamado de traço pobre. Segundo Paulo Helene, a relação água-cimento é o parâmetro mais importante do concreto estrutural. Como podemos observar no diagrama anterior, quanto maior o fator AC, menor é a resistência que a gente consegue obter, né? Porém, quando você se tem, né, um concreto que seja com pouca quantidade de água, você vai ter um concreto que tem uma trabalhabilidade que não é muito boa. Vai ser um concreto mais poroso. O método experimental, né, a determinação da quantidade de água, é conforme a consistência desejada do concreto para sua aplicação final, ou seja, você vai fazer esse traço concreto utilizando ali a proporção que você quer, né, de teor de argamassa, de agregado miúdo, e a água você vai adicionando em campo, ou seja, você vai adicionando a água através da consistência que você quer almejar. Então, concreto com maior trabalhabilidade, utiliza-se mais água. Um concreto, né, com uma consistência um pouco mais firme, utiliza menos água lá em campo, né? Todos esses valores de água adicionada devem ser anotados junto com aquela tabela anterior. Todos os traços, né, devem passar por teste de abatimento para chegar na consistência ideal. Quando a gente fala de todos os traços que demonstram a característica, né, de utilização. E, por exemplo, talvez o primeiro traço ali nem precisa fazer o teste de slam, porque visualmente você já percebe que o concreto não tem coesão, não tem trabalhabilidade e está muito áspero, né, quando se passa ali a colher de pedreiro junto à brita. As discussões desse trabalho, a gente chega ao seguinte: o método da TP-USP apresenta características que inicialmente precisa de poucas informações. Você inicialmente não precisa determinar a umidade que seus agregados estão naquele momento, nem a granulometria dos mesmos, né? E a quantidade de água você vai determinando de acordo com o que você vai fazendo o teste. Ele pode ser desenvolvido em laboratório de forma controlada, com a necessidade de poucos equipamentos para a realização do traço. Ele não precisa de muita tecnologia para se fazer, né, esse método. Porém,
ele é um método experimental, ele precisa de disponibilidade para ir testando traço a traço, para adicionando água, cimento e areia. E nesse caso, né, nem sempre você vai conseguir acertar o seu traço de primeira. Pode ser que você faça 2 testes, ou pode ser também que você tenha que fazer 15 testes para chegar na consistência ideal de areia, né? Você vai aumentando, né, de 2 em 2%. Esse método é um excelente método didático, pois apresenta diversas fases do concreto no contexto geral e pode explorar, né, características como porosidade, coesão, trabalhabilidade e também ver os fatores, né, a influência da água, cimento, a influência dos agregados no seu concreto. Então a gente conclui que ele é um método que é bom para o ensino, né, utilizado em salas de aulas. Aqui a gente tem as considerações finais. Nota-se que o método utiliza contexto simples para sua aplicação de sua metodologia. Até aqui a gente viu todos os parâmetros utilizados aqui são parâmetros feitos de forma simples, né? Ou seja, não tem muito segredo para executar esse tipo de traço. Nota-se, né, que ele tende a impactar na parte econômica, pois utiliza-se da menor quantidade de materiais possível sem que haja desperdício ou falta de material, já que ele trabalha no limite ideal ali, né, da quantidade de agregados, cimento e água necessária. Por exemplo, talvez em obra você utilize cimento demais e acaba tendo desperdício, né, assim, material, em uma peça que não precisaria tanto material. O método é viável desde que seja executado de forma correta, podendo ter alguns ajustes de acordo com a necessidade da obra. Não há problema nenhum você ali adicionar um pouco mais de água ou de cimento, né, desde que você tenha a noção dos valores que já estão presentes para determinar a adaptação de alguma peça específica. Às vezes precisa de uma trabalhabilidade maior, às vezes sua peça, né, ela não aceita aquela trabalhabilidade inicial, então você pode modificar os agregados ou a quantidade de água ali, né, desde que seja a quantidade de água para aumentar a trabalhabilidade, deixar o cimento mais fluido. Caso tenha algum questionamento, pode estar entrando em contato comigo de diversas formas, pelo grupo do WhatsApp ou também pode estar deixando aqui no Classroom os seus questionamentos. Aqui está nossas referências bibliográficas e agradeço a atenção de todo mundo que assistiu até o final. Muito obrigado.